Prestação de serviços, bate-papo com especialistas e dicas úteis para o seu dia a dia. Começa agora, Boa Vibe, com Claudete Troiano. Olá, pessoal! Boa semana! Sabe que a nossa semana aqui começa na terça, né? Todas as terças e quintas eu estou aqui com vocês na Vibe Mundial e o nosso Boa Vibe, o programa que fala a sua língua, trata dos assuntos do dia a dia, fala daquilo que você precisa saber. Bom, estamos aí, terça-feira, tempo quente, abafado em São Paulo, 27 graus, promete chuva no final da tarde, portanto, cuidado. E janeiro que não termina, né? Não sei, o mês comprido, janeiro, né? Passa, não termina, ainda tem a semana que vem ainda um pouco. Quer dizer, vai indo. Nossa, 27 já, tá difícil. Não, semana que vem não, segunda é 2 já, né, eu acho. Eu sei que não termina janeiro. Gente, hoje nós temos aqui um tema daqueles que interessa a todos nós, mas principalmente para você que mora em prédio, edifício, que mora em condomínio de casa, mora em condomínio, tem problema e conhece muito bem quais são. Problema com vizinhas, problema de som alto, problema de implicância com o teu cachorro, porque o teu filho fala muito alto ou grita, a vizinha de cima que não sabe como, você não sabe como, mas batuca tanto no teu chão lá, né? Será que usa salto alto? E você não dorme? Multa! Assembleia, confusão. Que tipo de confusão você já viveu em condomínio ou vive ainda? Ou de problemas sérios que você teve, como vazamento de um andar para o outro e não foram resolvidos? Para qualquer um desses problemas, você pode ligar agora. Eu estou ao vivo aqui na Vibe Mundial 95,7 no FM. No YouTube você pode estar assistindo a gente agora. Vibe Mundial FM 95,7. Você acessa no YouTube as imagens aqui do nosso programa de rádio. Pode perguntar, pode ligar, 31710221, é de graça, 31710221, ou 11 São Paulo, 3262-4490. Porque para ajudar a esclarecer direitos, deveres, evitar brigas desnecessárias, hoje eu estou recebendo, quem está no YouTube já está vendo aí, o advogado condominial, doutor Rodrigo Carpati. Tudo bem, doutor? Que honra, Claudete. Tudo ótimo. Prazer estar aqui contigo. Tava com saudade também. Eu também estava. O doutor Rodrigo é presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB, Seção São Paulo, e vai explicar o que pode, o que não pode e como resolver esses conflitos do jeito certo. Ninguém gosta de viver angustiado, brigando com o vizinho, é coisa chata. Mas também tem gente que, né, não acha legal levar desaforo para casa. Eu sei que dá muita confusão em condomínio, não dá, doutor? Dá confusão demais. Acho que o mundo, hoje, as estruturas, elas estão voltadas para condomínios. Então, as cidades, Claudete, têm crescido cada vez mais. E isso faz com que os conflitos sejam direcionados para os condomínios. Então, nós temos aí problemas de A a Z hoje dentro dos condomínios. E antes nós tínhamos prédios com apartamentos maiores, menos gente morando, sim, porque o espaço físico de cada um era maior. Hoje, próximas às estações de metrô principalmente, nós temos apartamentos de 30, 35 metros quadrados, ou seja, é muita gente num espaço não tão grande. Isso não gera mais confusão, doutor? Mais ainda, tem uma concepção, parece que no Japão, na China, aqueles apartamentos que são... Só cabe a pessoa. Só cabe a pessoa e às vezes até é estreito demais. Então é um conceito que hoje a gente tem aqui no nosso país, unidades cada vez menores, nós temos unidades de 15 metros, nossa, perto do metrô 20, e uma área de lazer boa. Então a pessoa passa menos tempo no apartamento, se ela quer trabalhar, ela desce lá no prédio, tem aquele... espaço para ela trabalhar. Só vai para dormir, né? Tomar banho. Ela só vai para dormir, tomar banho. Tem até às vezes embaixo cinema, espaços comunitários grandes. Mas é aí que mora a confusão, não é? Acho que muitas a confusão vezes mora, Claudete. Eu vejo hoje prédios que a gente não via no passado de 300, 400 unidades, 500. Nossa, é verdade. Nós temos um condomínio em Guarulhos que tem 3.600 unidades.
Meu Deus, é muita gente. E fui para o interior... Se você colocar que 3 pessoas morem pelo menos em cada apartamento, só que às vezes é muito mais, quanto que não dá de gente? Então, ali o público flutuante são mais de 10 mil pessoas e tem unidades com 10 pessoas, um apartamento de 40 e poucos metros. Mas isso não é uma exceção mais no nosso país. Eu fui para o interior na semana passada, numa cidade aqui próxima, num condomínio de 1.800 casas. Então, 1.800 casas? 1.800 casas. Então, esse país tem crescido e isso funciona por conta do medo, da insegurança nas áreas comuns. Então, no país, o país está inseguro, as pessoas se voltam para o condomínio, os condomínios são estruturados, a pessoa se desloca menos, o trânsito, ela gasta menos trânsito, então ela busca complexos que ela possa ali viver, fazer o lazer dela, sua compra, ter a segurança, e isso faz com que, isso aliado com somado com a falta de espaço urbano, de crescimento em casas, os condomínios acabam tomando espaço. Principalmente os próximos aos grandes centros, né? Agora, antigamente a gente falava que cidade do interior era tranquila, já era, né? Já não foi. É mais tranquila. Olha, eu gostaria que você participasse. Você está ouvindo a gente aqui na Vibe Mundial? Conta o que está acontecendo no seu condomínio. Você já teve problema com vaga? Porque eu fico pensando em vaga de garagem. Porque às vezes você nem pode... O teu carro fica aberto, não é? Tem vizinho que não respeita. Tem vizinho que passa por cima do carro para conseguir chegar no dele. De tão apertado que são esses espaços. E tem o problema das filmagens também, com essa coisa de TikTok, de Instagram, de Facebook, rede social. Todo mundo quer estar bonito na rede. Sai filmando tudo e às vezes filmando você. Isso, eu não sei se pode ou não, vou perguntar aqui. Mas qual é o seu problema no condomínio? Ligue, aproveite para perguntar, que está aqui ao meu lado uma das pessoas que mais entende disso no Brasil, Dr. Rodrigo Carpati. 3262-4490, 3262-4490 ou 31710221. Barulho em excesso, pode gerar multa em condomínio? Pode gerar multa. O problema é auferir esse barulho, que é uma questão que às vezes é complexa. Alguns condomínios têm ali o decibelímetro e hoje tem no próprio celular uma forma de você medir. Mas existem normas, ABNTs, que trazem aí os parâmetros de barulho e nós temos problemas de construções antigas que não têm isolamento acústico. Então, o problema é sempre muito complexo. E você falou no começo, unidades cada vez menores, mais próximas, você chegar em condomínios que tem 20 apartamentos no andar. Num andar. No andar. Então, não tem como não ter barulho. A questão é que se você tem, por exemplo, um andar com pessoas que têm crianças, é um tipo de tolerância. Se você tem um andar com pessoas mais idosas ou com pessoas que trabalham em horários diversos, alternativos, daí você acaba tendo... O que gera o conflito tem uma pessoa com criança aqui, uma senhora, aquele que não gosta de cachorro e o que não gosta de televisão alta, o que adora, o que gosta de música, que tem uma bateria no quarto. É isso, não dá para você ajustar. Então isso gera. E perturbação sonora é crime, perturbar o sossego é crime e perturbação sonora é um crime ambiental. Uhum. Agora, doutor, como se resolve isso num condomínio? O síndico, ele tem poder de multa ou ele tem que ter a aprovação de alguém? Não, ele tem poder de multa, sim, mas é um processo, né? Então você escuta uma reclamação, primeiro você fala para o seu vizinho, o vizinho pode não saber que está incomodando. Normalmente ele sabe, mas ele pode não saber, ele tem que ser alertado. Às vezes você liga diretamente, você causa até um atrito. O ideal é que você ligue na portaria, coloque no livro de reclamações, a portaria liga, o síndico ou o zelador, e tenta apaziguar a situação. Não aconteceu, a pessoa não está muito preocupada, ela vai ser notificada, advertida para formalmente parar o barulho. Daí na próxima vez ela vai ser multada. Mas é importante que o barulho ele seja auferido, porque cada um suporta um limite. Tipo de barulho. É como dor, né? Cada um tem o seu limiar. Né? Eu gosto de contar a história que eu morava na casa dos meus pais e morava com meu irmão, e a gente tinha o quarto um ao lado do outro. O meu irmão achava que tinha muito barulho na unidade de cima quando ele dormia e eu não escutava nada.
E às vezes a gente trocava de quarto, eu continuava não escutando nada, ele escutava barulho. Então a minha tolerância era muito maior, a dele menor. O seu sono era melhor, com certeza. Ainda é, eu deito e desmaio. Mas isso é importante que se aufira, que se dentro senão o síndico fica maluco. Olha, barulho. Fulano, você está fazendo barulho? Ah, que barulho? Eu tô andando só pela casa. Tô andando dentro de casa. Então, isso é muito complexo, mas por isso que a pessoa tem que medir, chama o zelador, ele traz uma testemunha, mede, vai da porta de fora. Às vezes, esses casos são judicializados e a gente contrata um engenheiro acústico para que ele coloque um equipamento para mensurar o barulho que está sendo transmitido. Tamanha a complexidade, não é simplesmente fazer um barulho. Só que isso cada vez é mais recorrente dentro dos prédios. É lógico, e com muita gente morando tão pertinho, né? Vizinho que não paga condomínio, pode usar área comum? Pode usar área comum. É algo que traz um embaraço, mas a justiça entende que ele já está sendo punido com juros, multa, correção, o imóvel ainda leilão, ele não pode ser punido com a proibição de uso de área comum também. Tem gente na linha, que bom, fico tão feliz. Liga para mim, 31710221, 32624490 e faça a sua pergunta para o doutor Rodrigo. Olá, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Meu nome é Yara. Oi, Yara, você fala de onde? Tudo bem, eu falo de São Paulo. Tudo bem, querida? Tatuapé. Pode fazer a sua pergunta para o doutor Rodrigo. A minha pergunta é o seguinte, eu tenho um vizinho que ele faz muito barulho nas relações íntimas dele. Para quem que eu tenho que recorrer? É o síndico, para a administradora? Que chato, ele me deixa dormir. Meu Deus! Além de tudo, capricha, né? Porque para você estar falando deve ser praticamente todo dia. Que coisa desagradável. É feia a coisa. É muito complexo. Primeiro, obrigado pela pergunta, Yara. Saiu nas redes sociais esses dias uma pessoa que foi multada por R$1.000 por barulhos durante o ato sexual. É algo muito chato e também é chato para você relatar para o seu síndico, né? Mas é importante você colocar no livro de reclamações ou conversar com o síndico para que a pessoa seja alertada. Desculpa, doutor, mas isso depende do que diz, eu não sei como chama, mas a ata lá, da convenção, o que diz a convenção de um condomínio prevê esse tipo de coisa? Não, ela prevê ruídos de forma genérica. Perturbação acústica porque sonora. Esse é pior ainda se a pessoa tem crianças em casa, é muito desagradável, né? Exato, mas tem que tomar muito cuidado. A gente já teve casos onde a pessoa alerta com o síndico para não se meter em confusão com o vizinho, né? Perfeito. E falar de uma forma... espero que o síndico seja um bom síndico aí no seu prédio, que entenda e possa conversar de uma forma... Ele é dedo duro, normalmente, o síndico, ele vai falar, olha, fulana reclamou de você? Não. O bom síndico, ele sabe... Não deve falar, né? Não, ele sabe resolver a situação. Tá. Bom, Yara, eu espero... Esse é o único problema, que já é bem grande, né? Você tem criança? Eu tenho 2 crianças. Muito chato isso. Por isso muito que chato. é desagradável. Muito desagradável. Reclame que está no seu direito, né? E às vezes eles não sabem que estão incomodando tanto na hora da empolgação. Espero que se acalmem. Um beijo, viu? Obrigada pela participação. Você que está me ouvindo também pode participar ligando agora no 31710221. Qual é a confusão no seu condomínio? Porque sempre tem, né? 32624490. Qual foi a maior confusão que você já teve que socorrer ou atender? Eu tive algumas confusões, desde de suicídio dentro de condomínio, que é algo assim extremamente desagradável, até assassinato e brigas generalizadas, problemas na garagem, problemas com garagem crianças. Sempre dá problema. Quais os maiores problemas na garagem, principalmente agora, que muitos carros ficam para fora, os espaços são pequenos, mal planejados? Eu acho que o principal problema é a má gestão, porque você, como na nossa vida, né, Claudete, a gente busca ajustar as situações. Então, você está dentro de casa, você tem os filhos, então o filho bagunça, você fala, filho, não bagunça, faz isso, o teu cachorro fez um xixi no jardim, você vai lá, pede desculpa, limpa. Então, você procura contemporizar as situações, assim como o condomínio. Mas o condomínio mal gerido, ao invés dele ser
alguém que ajude a resolver, ele é alguém que multiplica os problemas. Então, você tem síndicos que, tô com barulho, não é problema meu, eu não quero saber disso, eu sou só o síndico. O prédio está envelhecendo, eu estou economizando dinheiro, então a plataforma dele está errada, não é economizar dinheiro. A função do condomínio é manter a preservação do patrimônio. Então, a má gestão acaba gerando pessoas que ficam beligerantes, mal educadas, e isso faz com que o condomínio é uma grande comunidade. É igual um prefeito de uma cidade, é igual... É quase uma família, por isso que dá tanta confusão. E você tem regras. Se você, é igual o colégio do filho. Quando você for escolher o colégio da sua filha, quando eu fui escolher o colégio dos meus filhos, o que a gente faz? A gente busca um local que tem o perfil que a gente quer. Tem condomínios que têm perfis mais rígidos, tem condomínios que são mais liberais. E isso vai gerando, quanto mais liberal, quanto mais permissivo, maior o número de conflitos. Você chega em um condomínio, ele tem direito a 2 vagas de garagem. Você vê ali que ele para 3 automóveis. Até não incomodar, tá tudo certo. A hora que o outro também quiser exercer o direito, daí vai lá e dá problema. É difícil. Tem gente na linha, alô? Alô? Olá, boa tarde. Quem tá falando? Boa tarde, é a Renata, tudo bem? Tudo bem, Renata. Você fala de onde? Eu moro aqui perto da Paulista. Ai, que bom. Mora aqui pertinho da gente também. Qual a confusão aí no condomínio, Renata? Conta pra gente. Na verdade, eu comprei um carro elétrico e eu queria instalar, mas o síndico não permite. Eu queria saber o que eu posso fazer, para quem eu posso recorrer. Tá. Oi, Renata. Mas tem que ter, né? Se tem carro à venda, se as pessoas estão comprando cada vez mais. Mas é uma situação complexa. Infelizmente, tudo é complexo no condomínio, porque o condomínio ele tem uma estrutura e as novidades vão chegando e ele precisa rapidamente adequar, ajustar. Só que ninguém é obrigado a nada, senão em função da lei. E as leis vão surgindo após a necessidade. Então, esse meio tempo é algo que é complexo. Hoje, os novos condomínios já têm uma obrigatoriedade de ter a estrutura. Vagas para não as carregar, vagas, a estrutura tá. Para isso. Porque se você mora, por exemplo, num prédio antigo, não é que o síndico ele pode proibir, porque ele precisa ter a segurança que aquilo não vai trazer um incêndio, não vai trazer... Você já falou com alguém, Renata, a respeito? Na verdade, eu perguntei para o síndico, mas ele falou que ia verificar a possibilidade, que é um prédio um pouquinho antigo. Então, pode ser isso que o doutor está falando. Pode, e isso traz um risco. Instalar deliberadamente, ligando apenas numa tomada, pode trazer um risco. Então, o prédio tem estrutura. Hoje, nós temos uma diretriz do Corpo de Bombeiros que precisa ser seguida. E essa aprovação deve ser levada numa assembleia, porque ele tem que te atender, que você tem esse carro, mas ele tem que preparar o edifício para uma demanda maior do que apenas a sua unidade. Então, isso faz com que o problema se torne um pouco mais complexo. É importante você formalizar esse pedido e pedir um retorno. Caso ele não retorne, pedir para que ele leve a discussão na assembleia e apresente a estrutura do condomínio. Olha, não tem estrutura. Bom, não tem estrutura, então a maioria tem interesse para ter estrutura? Não, a maioria não tem interesse. Então, Renata, infelizmente, você vai ter que carregar em outro local. Não, o condomínio tem interesse na estrutura e vão trabalhar por engenheiros e para essa obra para realizar. Então, entendeu, Renata? Formalizar. Porque, na verdade, é o que a gente precisa sempre. Não é? Para ter provas de que foi pedido. Um beijo para você, Renata. Deus queira que dê certo aí, viu? Obrigada, viu? Sorte pro teu carro aí, tá? Obrigada. Elétrico. Assembleia. Como funciona a assembleia de um condomínio? Por que dá tanta confusão em assembleia? Porque a assembleia, ela é como se fosse uma reunião gerencial de uma empresa, uma reunião de pessoas. O que acontece... Com opiniões muito diversas. O que une as pessoas no condomínio não é afinidade. O que une pessoas numa empresa, eu vou ser sócio de alguém que eu quero ser sócio. No condomínio não, é o direito real, o direito de propriedade. Então eu me mudo para lá porque eu comprei o imóvel, eu não sei quem está em cima. Daí você tem opiniões divergentes. O perfil dos empreendimentos hoje, você tem um apartamento num prédio de uma unidade,
o outro de 3, no mesmo prédio. Você É verdade. Daí você tem interesses antagônicos. Então, aquele que mora sozinho, ele tem um perfil. Ele quer um condomínio baixo, porque ele trabalha o dia inteiro. Aquele que tem filhos, ele quer lazer no prédio. Então, daí você coloca essa mesma população dentro de uma reunião, com, às vezes, classes sociais, entendimentos diferentes, fases de vida diferentes, e logicamente, que ali vira um espaço de discórdia. Ninguém vai concordar com a mesma coisa, e vai até cansar. Daí o que acontece? As assembleias são morosas, demoram 4, 5 horas. Meu Deus. Quando as pessoas ficam cansadas, estressadas, vira uma briga difícil ali de se Tem como contemporizar. mudar essa situação, já que os condomínios cada vez mais apresentam isso? Imóveis pequenos junto a imóveis maiores. Quer dizer, apartamentos pequenos junto a apartamentos maiores, o que gera mais confusão, como você falou? O problema é que o construtor ele está preocupado não no convívio depois da entrega, ele está preocupado Em vender. em vender a E unidade. aproveitar o terreno de todas as formas. Mas existe, sim, sempre existe. Primeiro, o bom senso, né? Existe porque você vai adequando as regras, como eu faço isso com profissionalismo, contratar profissionais Tá. que vão ser aptos a ajustar a convenção, se possível, e ajustar as reuniões, os temas. Se eu levar 10 temas na reunião, eu vou deixar todo mundo esgotado. Então, eu vou trabalhar por temas isolados, eu vou fazer enquetes antes, eu vou dimensionar aquele condomínio, redimensioná-lo dentro da legalidade de uma forma que não traga prejuízo. Então, o empreendedor foi lá e entregou uma academia com duas esteiras. Eu tenho 500 unidades. As pessoas vão se matar ali para usar aquela esteira. O que eu vou fazer? Vou perceber isso, antecipar, chamar uma assembleia, apresentar uma proposta e aumentar a academia, trazer 3, 4, 5 esteiras, entender a demanda. Isso tem que contratar uma firma de fora para dar certo. Uma administradora, um síndico, um advogado, pessoas que vão estar ali profissionalmente para fazer a gestão. Sem envolvimento, Sem né? envolvimento. Os condomínios, eles são, às vezes, maiores do que municípios do nosso estado. Nós temos municípios de 800 pessoas, 1.000, 2.000. Nós temos condomínios. Tem um condomínio perto da Raposo que a previsão é que tenham 80 mil moradores. Minha nossa. Aí vai ter que ter prefeito, vereador, sabe? A trempa toda, né? Para poder dar jeito nessa situação. Daqui a pouquinho, logo após nosso intervalo, nós vamos falar um pouco a respeito das brigas que levam a ferimentos mesmo, né? O que acontece quando a polícia é chamada, quando chamar a polícia para intervir em algum problema dentro do condomínio que, como o doutor falou, já viraram pequenos municípios, né? Várias cidades aí. Doutor, antes ainda do nosso comercial, de uma vez por todas, pode cachorro, gato, animal de estimação em qualquer apartamento? É lei? Pode. É o exercício regular do direito de propriedade. O cachorro, no direito nacional, ele é um bem móvel dotado de locomoção. Então, é um direito eu ter um animal. O que pode ser regulada é como esse animal vive no condomínio. Então, ele não pode perturbar o sossego, saúde e a segurança. Ele pode ser excluído se ele perturbar, mas ele não pode ser excluído por ser um animal. Tá bom. Nós vamos fazer um intervalo, rapidinho. Você tá ouvindo aí a Vibe Mundial, o nosso Boa Vibe. Às tardes de terças e quintas, eu, Claudete Troiano, tô aqui com você para te fazer companhia, pra gente bater papo sobre assuntos do dia a dia. A gente já volta. Você está ouvindo o programa Boa Vibe, com Claudete Troiano. A rádio que toca a sua vida. Vibe Mundial FM. Você sabia que milhares de animais precisam de cuidados veterinários acessíveis? A ONG Canto da Terra realiza um trabalho de medicina integral aos animais, oferecendo desde consultas a cirurgias por um valor simbólico. Entre em nosso site www.ongcantodaterra.org. Faça sua doação pelo Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. Repetindo, Pix CNPJ 24 807 320 0001 16. A Rádio Vibe Mundial apoia a causa animal.
Olá, amigos da Rádio Vibe Mundial, aqui é a Daniela Nicole, sou vidente, sensitiva, taróloga e espiritualista. Estou aqui para falar com você que está em busca de direcionamento, tem dúvidas, incertezas, precisa de ajuda espiritual? Faço trabalhos para o amor, saúde, negócio, família, contra a inveja ou trabalhos direcionados. Me procure através de uma consulta de búzios, cartas, tarô ou vidências. Eu vou desvendar o que pode estar atrapalhando a sua vida. Ligue agora, 2293-2202, 2293-2202 ou WhatsApp 957976301, 957976301. Vibe Mundial FM. Rádio Vibe Mundial e a hora certa. 3h26. A rádio que toca a sua vida. 95,7 Vibe Mundial FM. Você que está buscando por autoconhecimento e transformações em sua vida, venha fazer psicoterapia com a psicóloga Andréa Guimarães. Ela atende pela terapia cognitivo-comportamental, online e presencial. Seu consultório fica próximo ao metrô Vila Mariana. Para mais informações, acesse o site focoempsico.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo 11 99830 3879 99830 3879. Psicóloga Andréa Guimarães. Você quer ter consciência dos seus talentos? Reconectar-se com os seus potenciais para ajudar a se curar e ter qualidade de vida? Curso de Metafísica da Saúde comigo, Val Capelli. Acesse valcapelli.com. Agora, se você quer atuar na terapia integrativa como cromoterapeuta, conhecer as funções, propriedades e os benefícios das cores na saúde e na vida, curso de cromoterapia. Acesse valcapelli.com e conheça a nossa programação. valcapelli.com. Ouça Vibe Mundial pelo rádio 95,7 FM, pelo celular ou tablet, baixando nosso aplicativo, disponível para Android e iOS. Ouça também pelo nosso site, vibemundialfm.com.br. Ou se preferir, além de nos ouvir, você também pode assistir os nossos programas através do nosso canal no YouTube. Vibe Mundial, a sua companheira de todas as horas, aonde quer que você esteja. Você está ouvindo o programa Boa Vibe, com Claudete Troiano. Oi, pessoal, estamos aqui de volta e vamos falar sobre caso de polícia. Antigamente, Dr. Rodrigo Carpá, que é advogado, presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo, hoje está aqui comigo no Boa Vibe, da Vibe Mundial 95,7 FM e no YouTube, Vibe Mundial FM 95,7. Doutor, antigamente falavam, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, não pode falar nada. Hoje em dia, nos prédios, existe até um aviso legal de que, se uma mulher está sendo ameaçada ou agredida, é preciso chamar a polícia. Você já atendeu casos assim? Como fica a violência contra a mulher dentro dos condomínios? É algo complexo. Os síndicos, hoje existe uma legislação em diversos municípios que transfere a obrigatoriedade da denúncia para o síndico, sob pena de responder pela omissão. Então, você tem uma comunidade que deve cuidar da comunidade. Tem um projeto-lei federal que ainda não foi aprovado no mesmo sentido. E em São Paulo não é apenas de violência doméstica contra a mulher. Isso foi ampliado para menores, pessoas com deficiência. Por um lado, isso logicamente que é positivo, mas essa é uma obrigação que já deveria ser inata, né? Qualquer um que vê algo errado ou uma violência deveria denunciar, não por uma obrigatoriedade legal. Em contrapartida, você tem condomínios em regiões muito ermas, muito complexas, onde a pessoa é ameaçada, a mulher ou o menor,
E o síndico, quando denuncia, também é ameaçado. Então você tem uma dupla ameaça. Então, infelizmente, em algumas questões... Você já lidou com problemas assim? Algumas vezes foram solucionadas. Em alguns momentos, o marido e a mulher se reconciliam. A gente tem um índice muito grande de mulheres que sofrem violência e toleram os maridos, infelizmente. E tive um caso onde a síndica fez a denúncia e depois o casal se voltou contra ela, inclusive legalmente, dizendo que ela estava interferindo na vida e essa mulher sofria violência doméstica. E tivemos um outro caso envolvendo também violência doméstica, onde o síndico foi ameaçado e teve que sair do prédio porque era uma pessoa muito perigosa que fez a ameaça. Então, o poder público precisa estar sempre muito atento para esse tipo de situação. É importante as denúncias, mas é importante a preservação dos vizinhos e dos condomínios. Em condomínios com uma população tão grande como o que vem ocorrendo, fica cada vez mais difícil. Mas denuncie, né? E a mulher mesmo deve fazer valer os seus direitos. Tem gente na linha e você pode continuar ligando. 31710221. 3262-4490. Nós estamos falando sobre um assunto do dia a dia dos mais importantes. Problemas nos condomínios. Alô? Oi. Oi, tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? Joana. Oi, Joana. Boa tarde para você. Fala de onde, Joana? Eu falo do Brooklyn, São Paulo. Ok, pode fazer a pergunta para o doutor Rodrigo, Joana. No meu prédio eu sinto muito cheiro de maconha. Já cansei de reclamar no grupo do condomínio. O que eu posso fazer? Então, esse é um problema também muito complicado, complexo, porque você tem uma relativização para o uso de maconha, por exemplo, pela justiça. Então, o usuário não é considerado hoje um criminoso. Então, isso você não consegue... Às vezes, né? Às vezes tem grupinho que só usa pra zoar mesmo, pra ficar loucão. Então, mas e dá até medo com criança, né? Com certeza. Mas não dá pra provar, você diz? Tem que tomar muito cuidado, porque se eu alegar um crime, eu posso responder por isso. Então, as medidas precisam ser tomadas igual o fumo, por exemplo, no condomínio. Fumar um cigarro, um charuto é lícito, mas o limite é a perturbação do sossego e da tranquilidade dos Agora, demais. Existem áreas para fumantes, mas eu nunca vi área para maconheiro. Não, porque a maconha, a cannabis é uma droga ilícita, por mais que... Então, ele não pode usar só isso em alguns área casos, como indicação médica. Medicinal. Então, ele não pode. Se ele estiver perturbando, ele tem que ser tratado como alguém que está... O que a Joana pode fazer com quem reclamar a mesma para coisa. Não, a coisa não se voltar contra ela? Porque às vezes ainda acontece, como você falou, né, Rodrigo? Sempre com muita cautela, Claudete. Sempre com muita cautela, chamando o síndico para uma conversa, explicando... e o síndico vai chamar um morador e tentar explicar. Senão, mas você sabe quem é, não? Ou você só sente o cheiro, Joana? Então, eu imagino que seja da unidade de baixo, porque o cheiro sobe pela minha cozinha. Ah, tá. É algo complexo, mas é importante. Nós temos casos em condomínios de drogas, de uso de se encontrar seringas em áreas comuns, bituca. Chegamos até alguns condomínios algumas áreas comuns, condomínios no interior, onde tinha inclusive a influência do tráfico de drogas. Então, é algo sempre muito complexo. Mas um problema dentro de uma cidade como São Paulo, de um bairro como Brooklyn, você tem que pedir para o síndico notificar, tomar medidas, e a pessoa vai ser tratada como infração sem mencionar que é o uso de entorpecentes. Vai mencionar que é o uso de fazendo fumaça, atrapalhando, porque poderia ocorrer, por exemplo, com incenso. Se a pessoa ficar colocando incenso ou ficar fumando indiscriminadamente e perturbar a unidade de cima, também é uma perturbação ao sossego. A questão é que a maconha, ela é uma droga ilícita e pode eventualmente até ter uma denúncia na polícia, que deve ser o último caso
caso não seja Tá. Mas tem que ir devagar, porque você viu aí, né, Joana? Porque às vezes quem reclama ainda acaba sendo, né? Exatamente. Culpado, criminalizado. Um beijo pra você, fale com cautela, pelo amor de Deus, né? Claudete, eu só gostaria de fazer um elogio pro Dr. Rodrigo. Sim. Ele foi o homem mais bonito que apareceu no seu programa. Parabéns, viu? Você tá vendo no YouTube? Ou você via na TV? Tô vendo ao vivo no YouTube. Minha filha, não sei se passa no YouTube, mas ele tem um olho azul lindo, viu? Que a esposa dele Então, nos perdoe, né, Joana? A gente tá falando a verdade aqui, né? Que é belo, tem que ser apreciado. Tá bom. Beijo, Gostou do elogio, Não, doutor? sempre, é sempre bom ser elogiado, com certeza. 2 olhão azul desse tamanho, assim. Um beijo pra você, viu, Joana? É pra alegrar a tarde da mulherada, Joana, viu? Um beijo. O morador pode, por exemplo, você está falando da academia, né? E que cada vez mais os espaços nos apartamentos são pequenos, mas nas áreas de lazer, nas áreas comuns, acabam sendo grandes como um atrativo para quem vai morar nesses condomínios. Você falou de uma academia com 2 esteiras. E uma academia com um profissional, um personal? Eu posso, por exemplo, levar o meu personal para dar aula para mim num apartamento, numa academia com um monte de gente? Pode, desde que a convenção permita. Via de regra, ela permite, mas é importante entender os limites. Esses condomínios muito grandes, eles têm assessoria esportiva. Ou seja, ele tem o personal que já está ali à disposição daquele condomínio. Então, você vai... É como se você for numa academia particular. Você tem os instrutores. Sim. Mas você pode ter um personal só para você contratar. O cuidado do condomínio é o seguinte, esse personal que está ali, ele precisa seguir as regras da convenção do condomínio e ele não pode, por exemplo, o que acontece, já vi casos de personal pedir, inclusive, salário para o condomínio. Às vezes ele fica no condomínio esperando o próximo cliente dele, ele tem 2, 3 no condomínio, passa lá o dia todo, incomodando. Isso é a mesma situação do motorista. As pessoas têm motorista dentro da unidade. Então, às vezes, o motorista que está ali para te servir, para me servir, ele fica passeando no prédio, dentro da portaria. Isso não é permitido. Ele não pode circular em áreas comuns. O personal ele tem que entrar, dar aula, sair, e não é uma relação com o condomínio. Porque, senão, o condomínio se acaba sendo responsável legalmente. Na justiça depois, né? Porque o cara prova que estava lá todo dia, pode dizer que trabalhava no condomínio. E as regras precisam ser claras, Claudete, porque senão você imagina 2, 3, 4 personagens ali numa academia pequena e em detrimento do uso de outros condomínios. Então, algumas academias dizem que você tem que ter agendamento, tem que avisar previamente, então seguir as regras. Eu fui numa academia esses dias treinar, quando eu estava viajando, e daí me deparei com uma situação nova, que era uma senhora fazendo ginástica e o personal dela estava online, numa tela, no celular, com um tripé, que ocupava metade do espaço. Então, ela estava ali fazendo uma ginástica. E ele filmando? Não, ele não estava lá. Ele não estava lá? Ele estava falando com o fone. Ela pôs. Só que ela pôs de uma forma... Que atrapalhava tudo. Tinha umas 5, 6 pessoas personal na academia. Online, olha isso. Não dava para... Você não conseguia circular. E outra coisa, ela falava tão alto com ele, assim, te incomodava. Fora que você passava por trás, você estava sendo filmado. Você não sabe se aquilo era uma filmagem ou era ela falando com ele. Então, assim, algo que incomoda. Então, é importante que o condomínio leve isso para as reuniões e ajuste o procedimento. Pode ou não pode filmar? Pode ou não pode usar celular? Aliás, em todos os sentidos, né? Filmar síndico, filmar você na piscina, sair filmando e pondo nas redes sociais todo mundo. De repente, você olha lá no Instagram de alguém, ou vem para você, né? Naquele lado de escorregar. Eu não gosto de ficar escorregando dele, não. No Instagram. Como é que chama? Aqui tem um nome lá, mas eu nem sei. Ficar escorregando lá para ficar vendo as fofocas dos outros. Aparece você de maiô lá, né? E você não quis. Tem gente na linha. Isso não pode, tá, gente? Alô? Alô, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? Quem é? É a Nilza. Não entendi. Nilza. Nilza. Você fala de onde, Nilza? Eu falo do ABC. Beleza, querida. Tá chovendo aí ou não? Demais. Já tá chovendo? Muito, Sim, muito, aqui muito, também? muito.
Ah, meu Deus do céu. Você vê, não dá pra confiar. Falaram que ia chover fim de tarde. É fim de tarde? Não é ainda. Fim de tarde pra mim é 5h30, né? Isso aí. No mínimo umas 5 e pouco. Eu acho. Ô, Nilza, bom, vamos ver aí se não faz estragos essa chuva, né? E fala a sua pergunta, querida, por favor. A minha pergunta é para o Dr. Rodrigo. Tá? Eu comprei um apartamento na planta há uns anos atrás e não tinha um bar à frente, né? E hoje tem um bar que faz muito barulho, a gente já acionou a GCM, PM e nada é feito, tá? O alvará deles está vencido, porque nós fizemos uma reunião junto à prefeitura. E, assim, o síndico tentou intervir, a gente até notificou o estabelecimento, mas o barulho continua. Eu queria saber do Dr. Rodrigo, o que a gente pode fazer em relação a isso? Muito interessante. O fato de você ter comprado e não tinha o bar não quer dizer nada, porque o empreendimento, o entorno vai sendo criado e reformado conforme as vendas, a necessidade. A questão é se esse estabelecimento é regular ou não. Pelo que você falou, não é. Então você tenta primeiro, eu entendo que o melhor caminho seja ter um advogado para administrativamente buscar o fechamento de um bar, se for irregular. Às vezes o zoneamento não permite, às vezes o alvará está vencido, e administrativamente você consegue o fechamento ou a adequação, porque às vezes é questão de perturbação sonora. Perturbação sonora, nós temos leis municipais, inclusive, temos aqui em São Paulo o PSIL, que trata da fiscalização de estabelecimentos comerciais. Mas vamos supor que você não teve êxito na esfera administrativa, também possível ingressar com uma ação judicial para que a justiça trace aí limites de utilização ou eventualmente mande o município fiscalizar ou interdite preventivamente até que as licenças estejam adequadas. Tem que continuar lutando, pelo que você está dizendo. Tem que lutar e entender a situação fática. Aonde o zoneamento, tem autorização, se ele tiver alvará, ele pode funcionar, ou não é uma questão só de alvará, é uma questão de zoneamento, precisa entender o problema, mas tem sim caminhos para resolver esse tipo de situação. Lembrando que faz parte do da falta de sorte. Das cidades. Não é falta de sorte, mas Não, né? Algo corriqueiro. Às vezes você investe um dinheiro, compra um apartamento no lugar que você acha que vai ser super tranquilo, e essa rua ou vira, eles mudam o zoneamento, essa que é a verdade, sempre na capital, e aí de repente vira uma rua só de comércio, ou uma comunidade ao lado do teu prédio, nada contra as comunidades, muito pelo contrário, mas que não era o que você no momento estava planejando. Exato. E você coloca todo o teu dinheiro naquilo. Eu espero que você consiga resolver, Nilza, mas você já viu que não vai ser fácil, né? Que o mais fácil seria reunir as pessoas aí para constituírem um advogado para brigar por vocês, para ver o que pode ser feito. Ou funciona direito, ou não faz barulho, ou vaza, né? Se der, né? Se der, vaza. O que seria melhor, porque é difícil, né, doutora? Não Muito é fácil, obrigada, não. Bar viu? em frente de casa. Como? Muito obrigada pelo Imagina, querida. Um beijo, viu? Uma boa tarde para você. Doutor, é permitido fazer obra dentro do apartamento sem avisar ninguém? Até onde o dono do apartamento é dono mesmo para fazer, o dono do seu nariz, dono do seu espaço? Então, ele é dono do apartamento, logicamente o direito de propriedade termina aonde ele encontra a intersecção com o direito de vizinhança. Então eu posso fazer, desde que eu siga as questões urbanísticas... Mas tem que pedir permissão, por exemplo, para trocar o piso da cozinha, mudar o tanque de lugar, tem que pedir? Tem. Assim, pequenos reparos não. Mas, por exemplo, você trocar uma aprumada de lugar, eu vou reformar a área interna, eu vou tirar uma parede, tudo isso é autorização. Temos ABNTs específicas, a ABNT que é 1680, que trata das reformas. Eu preciso do engenheiro responsável, ele precisa assinar uma ART ou uma RRT. Porque pode estar tirando uma parede que é importante para a estrutura, mas até para tocar um piso, tem que avisar. Sim, porque o piso ele requer pressão para baixo. Então, às vezes, um piso que você acha que é um piso que está adequado, ele pode, por exemplo, ser trocado numa área na varanda que foi construída
com uma técnica de balanço e você coloca um piso maior e pode comprometer a estrutura. Eu acho que a maioria já sabe, pelo menos nos programas de TV, eu sempre bati nessa tecla, porque eu acho que você tem que conhecer os seus direitos. Mas alguns podem não conhecer. O síndico pode divulgar a lista dos inadimplentes, daqueles que não estão pagando condomínio, estão em débitos? Então, essa é uma pergunta que ainda é muito recorrente. Ele pode para aquela comunidade de forma a não constranger. Ele não pode afixar no elevador nem no quadro de avisos. Mas dentro do balancete, para aqueles que são... Na Assembleia, ele pode falar? Não, ele pode sim colocar, porque o inadimplente, ele não tem direito a voto. Então, se não tiver clara a situação, e ali é um ambiente só de condôminos, mas ele não pode constranger. Ele não pode falar, olha, o senhor não pode falar que o senhor da unidade 11 é inadimplente. Esse é um constrangimento, mas ele pode dizer, olha, na lista de presença, ele deixa ali, olha, o senhor não pode votar porque o senhor está inadimplente, e aqui está a relação de inadimplentes, quem quiser conferir na mesa sem constrangimento. Uma pessoa que não paga condomínio pode perder o apartamento? Pode perder o apartamento, em quanto acontece tempo? muito. Depende da vara, depende da velocidade da justiça, mas 2, 3 anos ele pode ali perder a propriedade. Tem gente na linha, alô? Alô, boa tarde, Claudete, tudo bem? Boa tarde, querido, tudo bem? Quem está falando? É o Jorge aqui do Jaguaré. Oi, Jorge. Tá chovendo aí também, Jorge? Eu tô ouvindo, eu sempre acompanhava você na televisão. Obrigada, Jorge. Jorge, pode fazer tua pergunta pro doutor Rodrigo Carpá. É o seguinte, doutor, eu tô com um telefone aqui no vereador aqui do Jaguaré, que a gente tinha esse problema de barulho, né? Aí tinha vários bares, ele veio aqui, ó, o Psyll, acabou com tudo. Agora aqui é uma paz, graças a Deus. Se a moça quisesse o telefone dele, a Nilza. Muito bom. A Nilza, então, eu vou pedir para você falar com o Edu fora da linha. Tá? E a Nilza pode mandar uma mensagem pra gente, né? Entra aí, Edu. O nosso Instagram, qual é que é mesmo, Edu? Fala aí pra mim. Programa Boa Vibe com Claudete Troiano. Programa Boa Vibe com Claudete Troiano. Alô, Nilza aí do ABC. Programa Boa Vibe com Claudete Troiano. Eu passo pra ela, né? Hã? Aí eu entro lá e passo pra ela. Não passa não. A Nilza, eu tô pedindo aí, ela deve estar vendo ainda, pra Nilza mandar uma mensagem aqui, você consegue ver, Edu? Pro Edu Scarfan, dizendo, eu sou a Nilza que participei do programa. E passando o telefone dela, no particular, aqui no Instagram, para o Edu, e você, acabando a ligação, você não desliga, que o Edu fica com o teu número, tá bom? Tá bom. Aí você consegue passar essa informação para ela, que bom, pode resolver o problema dela, que tá aflita lá. Tinha camarote aqui, tudo, ele acabou com tudo. Que bom, hein? Gostei desse cara, hein? Graças a Deus. Gostei. Fala o nome dele aí. Rubinho Vereador. Tá aí. Trabalha, viu? Parabéns, Rubinho. Vereador é pra isso mesmo. Tem que trabalhar porque ganha dinheiro é que é nosso, né? Um beijo, viu, Jorge? Fica na linha aí que o Edu vai pegar o teu número, tá bom? O condomínio é responsável, doutor Rodrigo, por furtos que acontecem na área comum? Via de regra, não. A responsabilidade da segurança pública é do Estado. É mesmo dentro? Mesmo dentro, salvo se o condomínio de alguma forma concorreu para isso. Por exemplo, o porteiro facilitou a entrada, ou se algum funcionário... Não, mas se some alguma coisa lá? Não responde. Por exemplo, eu fui pra piscina com uma bolsa linda que eu tinha lá de praia, deixei ali, de repente, cadê minha bolsa, sumiu. Não responde. Perdeu. Um furto de um automóvel, de objetos dentro do automóvel, que é o que muito se fala, não é responsabilidade do condomínio, é um problema de segurança pública que ocorreu dentro do condomínio, diferente de um estabelecimento comercial. Porque daí você tem uma relação de consumo que não existe dentro do condomínio. Mas que porcaria, para que a gente paga condomínio então se não se responsabiliza? A gente tem segurança dentro dos condomínios, mas o objetivo do condomínio não é transformar aquilo e não responde. Ele tem sim a obrigação de tornar aquele recinto mais seguro, mas ele não tem obrigação por lei desse cuidado. E se entra bandido? O condomínio não responde. Não responde? Salvo se teve uma facilitação da portaria. Mas isso é investigado? Logicamente, a polícia investiga. Rapidamente, doutor, porque nós estamos aí nos 5 minutos finais do nosso programa, eu queria saber, é melhor a portaria sem porteiro?
Então, eletrônica? eu acho que os dois têm os pontos positivos e negativos. A portaria sem porteiro, ela tende a ser mais barata, em alguns casos mais segura, porque ela tem procedimento, mas depende o desenho do condomínio, a quantidade de pessoas, mas eu gosto... Não é para todos. Não é para todos, mas eu gosto da portaria eletrônica, mas se você ali vai ser assaltado na porta do condomínio, a portaria eletrônica dificilmente vai identificar. O porteiro, aquele porteiro daquele prédio eu gosto antigo, do porteiro. Oi, bom também dia, gosto. quer um pãozinho? Olha, fiz um bolo aqui, quer um pedaço? É isso aí. Né? Manda Como vai tua pizza no esposa? domingo, é isso aí. Exatamente. É porque nós somos de comunicação, a gente gosta de gente. Eu de gosto falar. de gente. É isso aí. Eu gosto, eu não queria uma portaria eletrônica no meu prédio. Umas perguntinhas bem rápidas aqui para você me responder, tá? Qual o erro mais comum cometido pelos síndicos? Eu acho que achar que é o dono do prédio, a má gestão. Condomínio pode aumentar taxas sem avisar? Não, sem avisar nunca, tem que passar por assembleia. É possível fazer assembleias virtuais e elas funcionam? É possível, é legal, salvo se a convenção daquele condomínio proibir. O que fazer quando assembleias se transformam numa confusão? O que fazer naquele momento? É difícil encerrar a assembleia. Se a assembleia virou briga ou teve qualquer prejuízo à integridade física das pessoas, o presidente encerra a assembleia. Morador pode questionar gastos do condomínio? Pode e deve. O síndico tem que prestar contas, a gestão tem que prestar contas. Qual o melhor caminho, na sua opinião, como advogado, para resolver conflitos em condomínio sem precisar ir à justiça? O bom senso, mas eu não consigo exigir bom senso do outro. E conversa, diálogo, profissionalismo na gestão, isso tudo evita conflitos e tende a resolver. Um síndico apaziguador é alguém que consegue resolver o conflito. Um síndico beligerante, ele coloca fogo onde às vezes não existe. Então, mas síndico também, viu, é que nem juiz de futebol, né? Então, ou técnico, né? Sempre a culpa é dele. Sempre a culpa é dele, mas ele... Coitado. Mas algumas tá ficando vezes rico. Não tinha nada quando entrou aqui agora. Troca o carro. Trocou o carro, coitado do síndico. Quando e por que um morador pode ser expulso do condomínio? Em situações extremas, quando ele tem um comportamento antissocial de forma reiterada. Ele é alguém que traz um prejuízo muito grande, não é só um prejuízo de ser advertido e multado, ele traz um prejuízo à harmonia condominial, ele pode, em casos extremos, ser excluído do convívio. Filmagens em áreas comuns para postar em internet, em redes sociais. Pode ou não pode? Então, vai depender da política do condomínio. O condomínio, se eu estou me filmando sem expor o condomínio, algo que não constranja ninguém, eu posso mostrar o prédio? Então, o ideal é que não, salvo se tiver uma autorização expressa, ser para um fim que não traga prejuízo. Nós tivemos casos reais onde mulheres na piscina se filmavam para sites pornográficos e isso trouxe ali um alvoroço em um condomínio específico. Logicamente que não pode, mas, por exemplo, uma alocação de uma área para uma filmagem que já aconteceu também publicitária. Teve renda para o condomínio, não teve prejuízo, mas e aquela pessoa que desce ali para fazer o vídeo no Instagram dela? Eu entendo que não tem problema, desde que não tenha uma exposição. Eu adorei falar com você, venha mais vezes, ótimo, eu venho, viu? eu adoro falar contigo. Gostei. Além de tudo, foi super elogiada aí, ó. Que bom, ganhei o dia, Claudete. Um beijo, Obrigado, doutor, querida, muito beijo, obrigada. Eu quero deixar aqui, o WhatsApp do doutor é 11 97684 9913. Deu problema? Chama o doutor Rodrigo. 97684 9913. E o site... Só o telefone tá bom. Só o telefone, nem o Instagram, eu tenho o meu Instagram, é Rodrigo Carpati. Tem ali dúvidas. Rodrigo Carpati, Rodrigo tá? Carpati. O Instagram. Muito obrigado, doutor, por ter agradeço, vindo. Uma sempre. boa tarde com chuva. É isso aí, vamos enfrentar Se a chuva. prepare que a perna comprida chegou, tá chovendo, São Paulo. Um grande beijo para vocês, continuem na Vibe Mundial. Eu tô aqui às terças e quintas, das 3 às 4 da tarde, também no YouTube. Beijo, tchau. Você acabou de